Olá, eu sou Maurício Quino e este é o podcast da Gayblog, seu canal de entretenimento e empoderamento. Neste episódio vamos falar sobre população LGBTQIA+, HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. Mas eu acho que a gente está mais próximo da cura, sim. E essas, formas de medicações cada vez mais duradouras, cada vez mais longas, é uma evidência de que a tecnologia vem se esmerando e vem se especializando cada vez mais, né? É importante falar que essas medicações de longa duração, sejam injetáveis ou sejam orais, elas facilitam a adesão também, né? Porque isso é uma grande questão também de novos diagnósticos, né? Existem hoje aproximadamente 39 milhões de pessoas vivendo com o vírus HIV, sendo que 37,5 milhões são de pessoas adultas maiores de 15 anos de idade. Deste total, 53% são mulheres e meninas. Segundo a UNAIDS, Programa das Nações Unidas para a AIDS, no ano de 2022 foram mais de 1 milhão de casos registrados em todo o planeta. Mas para trazer um olhar mais próximo da nossa realidade e nos propor novas perspectivas, convidamos o Dr. Jameson Pinheiro, médico infectologista do Hospital Emílio Ribas de São Paulo. Gayblog, entretenimento e empoderamento. Olá, Dr. Jameson, muito obrigado pela sua presença, um prazer tê-lo aqui conosco. Para começar nossa entrevista, gostaria que você falasse seus pronomes, se autodescrevesse e nos contasse sobre a sua profissão. Meus pronomes são ele e dele. Eu sou um homem negro de 2 metros de altura, tenho um cabelo encaracolado, alto, e olhos um pouco puxados. Em relação à minha profissão, eu sou médico infectologista do Instituto Emílio Ribas e atualmente a minha atuação na realidade ela é muito mais voltada para pesquisas clínicas, segmento e acompanhamento de pessoas vivendo com HIV, prevenção, questão de STs de uma forma geral. Na sua opinião, qual seria o nosso cenário atual do vírus HIV e das outras infecções sexualmente transmissíveis dentro da comunidade LGBTQIA+. A gente falar dos cenários, possíveis e existentes no Brasil realmente uma tarefa difícil, porque nós vivemos um país que é muito complexo, muito diferente, A epidemia de HIV, de uma forma geral, no mundo, ela é uma epidemia diversa. Se a gente for olhar, por exemplo, os países do continente africano, a gente vai encontrar muito mais mulheres cis e homens cis, infectados pelo HIV do que outras populações. Quando a gente volta o nosso olhar para a América Latina, por exemplo, como um todo, a epidemia de HIV aqui na região ela é uma epidemia mais concentrada em algumas populações que nós chamamos de chave. Seria populações de gays e outros homens que fazem sexo com homens e população pessoas trans e travestis, A epidemia está concentrada nessas populações. A gente sabe por quais motivos, Por dificuldade de acesso, por déficit de informação, por muitas vezes terem barreiras, dentro dos próprios serviços de saúde para darem seguimento ao seu acompanhamento, ou seja, mesmo um acolhimento nessas unidades na vez que vai fazer uma testagem ou fazer alguma avaliação. Eu costumo brincar que em São Paulo a gente vive uma realidade que é muito diferente do resto do Brasil, São Paulo capital especificamente, que a gente tem um programa de AIDS muito bem estruturado, nós temos, a opção de PrEP fácil acesso, diferente de outras regiões, a gente tem um próprio segmento de pessoas vivendo com HIV muito bem estabelecido, onde você realiza o diagnóstico e no mesmo dia começa o seu tratamento, o que é já indicado pela literatura mundial há vários anos. Mas infelizmente, em outras cidades, às vezes menores, outros estados que têm menos capital, essa realidade não acontece. Mas se nós olharmos para os dados, a gente vai ver que atualmente as pessoas que mais se infectam pelo HIV são pessoas jovens, sobretudo pessoas pretas e pessoas trans, A questão das pessoas trans, principalmente transfemininas, porque a gente ainda consegue fazer uma avaliação desse grupo, as transmasculinidades muitas vezes ainda são mais deixadas de lado ainda do que as transfeminilidades, mas se a gente olhar para os dados como um todo, a gente vai ver que essa população é aquela que continua se infectando mais. Então nós precisamos aumentar nossos esforços para que essa população seja mais priorizada nos nossos atendimentos, nas nossas avaliações, nos nossos planejamentos enquanto Secretaria de Saúde, enquanto gestão como um todo. Com relação ao HIV, existem diversas estratégias de prevenção, como o uso do preservativo, cuidados mãe recém-nascidos, as profilaxias de pós e pré-exposição. Você poderia falar um pouco sobre a importância da prevenção? Eu adoro falar sobre prevenção, não somente porque trabalho com isso, mas porque eu acho que é o nó que a gente precisa resolver ou melhorar para que a gente pare de ter novos casos de HIV/AIDS no mundo,
que é a nossa grande intenção e o nosso grande sonho. Falar de prevenção, atualmente, é falar de prevenção combinada, né? E o que seria prevenção combinada quando a gente fala de HIV e STs? Seria a combinação de mais de uma estratégia, de mais de uma tecnologia preventiva na tentativa de alcançar o máximo possível dali de uma proximidade com 100% de proteção. Nenhuma tecnologia preventiva ou forma de prevenção ou método de prevenção isoladamente é 100%. Nenhum. Nem se você, caro ouvinte, que usa camisinha, preservativo em todas as relações, também não é 100%. Porque imprevistos acontecem, ela rompe, se perde dentro da pessoa, né? Enfim, várias histórias a gente ouve aos montes. Então, nenhuma tecnologia preventiva é 100%. Na tentativa de se aproximar desse 100%, surgiu a prevenção combinada, que é a combinação de mais de uma estratégia. Então, por exemplo, a gente tem o preservativo interno e externo, né, como formas de prevenção, isso muito bem estabelecido já há bastante tempo. Nas últimas décadas, né, o que tem surgido de novo em relação a essa mandala da prevenção, né, que a gente chama de mandala, porque a forma gráfica de visualizar é uma grande mandala dividida com várias formas de prevenção para você escolher lá o que se encaixa melhor no seu dia a dia. Recentemente, outras tecnologias foram sendo incorporadas. Por exemplo, a profilaxia pós-exposição ao HIV, que a gente chama de PEP, né? A PEP, eu costumo brincar que ela é como se fosse a pílula do dia seguinte. Mas ela é a pílula dos 28 dias seguintes, porque é o tempo que dura essa profilaxia. Ela é indicada para se você transou sem preservativo, ou se por acaso o preservativo rompeu durante uma relação, e você precisa iniciar essa medicação em até 72 horas da sua exposição para que ela seja eficaz. Fez uso por 28 dias, se preveniu do HIV naquela exposição que você teve. Pensando, né, numa tecnologia, numa forma de prevenção que se antecipe à exposição, que apareça antes, que surja antes, veio a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição ao HIV. Atualmente, no Brasil, essa PrEP oral em comprimidos, ela pode ser utilizada de duas formas. Da forma diária, que você toma um comprimido por dia para se prevenir do HIV, como se fosse um anticoncepcional, e da forma sob demanda, que você direciona o uso para a sua exposição sexual. Atualmente, a gente ainda não tem disponível no SUS as PrEPs injetáveis, que são as de longa duração. Elas estão somente em estudos clínicos disponíveis e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Mas para além dessas formas de prevenção, outros métodos preventivos que entram nessa prevenção combinada são, por exemplo, o uso da terapia antirretroviral, que a gente já comentou anteriormente, TARV, por pessoas vivendo com HIV, que deixam, né, essas pessoas indetectáveis. O que é isso? A pessoa vai tomando a medicação diariamente, depois de algum período ela não tem mais vírus na sua corrente sanguínea. Se a pessoa permanece um período ali de 6 meses ou mais sem vírus na corrente sanguínea, a gente considera que ela é indetectável e intransmissível, ou seja, ela não transmite o HIV em relações sexuais, mesmo que sem preservativo. E eu acho que essa é uma informação importantíssima de ser levada à frente, tanto pelo ponto de vista de saúde pública, que é uma forma de você, né, evitar novos casos, evitar novas infecções, mas também do ponto de vista de redução do estigma, né? Além do tratamento como prevenção, a gente tem também a testagem regular de HIV e STs, que é super importante você se testar. A gente, muitas pessoas não se veem sob risco, então nem se testam. Muitas vezes, quando vão testar, já estão na fase mais de AIDS, né, que HIV e AIDS são diferentes. HIV é a infecção pelo HIV, é você ter o vírus no seu corpo que não está causando repercussões. Já a AIDS acontece quando o HIV no organismo da pessoa já ficou ali por um longo tempo e gerou uma depressão do sistema imune. Aquele sistema imune está enfraquecido. E aí começa a adoecer por diversos agentes infecciosos. E aí esse momento é o momento da AIDS. Então muitas pessoas diagnosticam a infecção pelo HIV já no momento de AIDS por nunca terem se percebido sob risco. Não é incomum eu receber mulheres cis heterossexuais num casamento monogâmico que descobrem HIV numa fase de AIDS, porque nunca se viram sob risco, porque estavam num relacionamento fechado, uma coisa ali, né, homem e mulher como Deus ensinou, né?
assim que dizem. E essas pessoas muitas vezes estão mais expostas a quadros mais avassaladores, quadros mais, críticos, assim, do adoecimento. Além disso, nós temos a prevenção da transmissão da pessoa que está gestando para o feto, através de profilaxias específicas. Então, um pré-natal de qualidade é essencial para que a gente evite novos casos de transmissão vertical. O que é isso? A transmissão da pessoa que está gestando infectada para a pessoa que está ali sendo gerada, para o feto, para o bebezinho. E é importante dizer que hoje em dia é possível ter partos naturais em pessoas que gestam e vivem com HIV, sem transmitir o HIV para esse feto, na hora do parto, justamente pelo avanço da tecnologia e pelas medicações super modernas que temos atualmente. E a vacinação. É importante lembrar também, vacinação para HPV, vacinação para hepatites virais também é uma forma de prevenção. Especificamente agora sobre a PrEP 1519, que é um projeto pioneiro, importante e muito inovador que você participa ativamente. Gostaria que você comentasse sobre esse trabalho e o que é a personagem Amanda Self. Antes de falar especificamente do PrEP 1519 e da Amanda Self, eu vou falar um pouco sobre PrEP injetável, porque eu acho que falar sobre esse avanço tecnológico que temos alcançado é falar também sobre o quanto, a gente avançou na questão do controle do HIV, o quanto a ciência avançou no que se refere a tratamento e prevenção, porque quando a PrEP oral foi lançada, as pessoas pensavam assim, não vamos mais ter novos casos de HIV, que agora a gente tem uma medicação que previne o HIV. Arrasamos, resolvemos um problema secular. Isso aconteceu? Não. As pessoas continuaram se infectando. E aí, quando foram se olhar os dados, viram-se que muitas das pessoas, mesmo em uso de PrEP, ou que sabiam e conheciam da PrEP, se infectavam justamente por não fazer o uso adequado da PrEP, por não tomar da forma como deveria ser tomado, Pensando nisso, os cientistas foram lá e falaram, a gente precisa de uma medicação de longa duração, que a pessoa não precise tomar todos os dias. Foi aí onde surgiram os antirretrovirais de longa duração, que são as medicações que têm efeito contra o vírus HIV. Uma das primeiras medicações que surgiram nesse sentido foi o cabotegravir, que é uma medicação injetável que, se aplicada a cada 2 meses, vai te proteger contra o HIV. Você não precisa tomar comprimidos diariamente, você não precisa tomar comprimidos todos os dias, mas ela vai estar te protegendo do HIV. E os estudos já mostraram que ela é até superior à PrEP oral diária, justamente pelo fato de não precisar lembrar de tomar todos os dias. Essa medicação cabotegravir já foi aprovada, pela Anvisa, e o projeto PrEP 1519 trouxe essa opção de prevenção com essa medicação para adolescentes que vão de 15 a 19 anos. Numa fase anterior, esse projeto foi o responsável pelo Ministério da Saúde incorporar a PrEP oral diária para pessoas a partir de 15 anos no SUS. Então foi através do nosso trabalho, de todas as pessoas que trabalharam junto nesse projeto, que se encontrou dados mostrando que para essa população oferecer PrEP oral diária é sim importante, vai sim reduzir as infecções pelo HIV. Afinal, a gente sabe que entre 15 e 29 anos a gente tem um crescimento importante dos novos casos de HIV. E oferecer tecnologias preventivas para essa população é essencial para a gente barrar esse número de novos casos. Falando agora do PrEP 1519, então, a gente está recrutando pessoas dessas idades, pessoas trans femininas entre 15 e 19 anos e homens que fazem sexo com homens e gays de 15 a 17 anos nesse momento. Se você tem interesse, tem essa idade ou conhece alguém que tem essa idade, que esteja em São Paulo, Belo Horizonte ou Salvador, que são as 3 cidades onde a gente tem esse estudo, podem procurar no Instagram a página @VCPrepSP, que é o Instagram do nosso projeto. É através dele que a gente faz comunicações. Se você tem dúvidas, pode mandar lá também, que a gente vai responder, vai te orientar e entender se você cumpre os critérios necessários para entrar nesse estudo e avaliar se, assim como a PrEP oral, a PrEP injetável também é interessante para esse público a partir de 15 anos.
Falando da Amanda Selfie, eu brinco, né, que a Amanda é uma confirmação de como a tecnologia pode nos ajudar, né? A Amanda é um chatbot, né? Não existe exatamente. É uma coisa criada aí, né, pela tecnologia, mas que responde às pessoas e que ajuda as pessoas em momentos de dificuldade, né? Sob orientação de preciso fazer PEP, não preciso fazer PEP, tenho que agendar minha consulta de PrEP, tenho que agendar meu retorno, como eu faço. Ela é utilizada somente no projeto, atualmente, mas a ideia é de que se realmente se mostre, né, interessante, que isso possa se expandir também, né? Afinal, usar a tecnologia a nosso favor é super importante. No episódio anterior, tivemos a participação do Dr. Vitor Mello, biomédico, que deixou uma pergunta para você. É uma pergunta que eu fiz lá em 2007 para minha professora de imunologia na faculdade, né? Então hoje nós temos a PrEP, tem surgido a PrEP com maior durabilidade, então uma aplicação a cada 3 meses. Eu sei que também no Reino Unido existe um tratamento para HIV de uma injeção que se toma a cada 3 meses. Gostaria de saber do doutor se ele acredita que com esses medicamentos talvez nós estejamos mais próximos de uma cura para o HIV. Perfeito, vamos lá. Eu acredito sim que a gente está cada vez mais próximo, né, de uma cura. A gente já tem alguns casos, né, de protocolos que estão sendo feitos que mostram uma remissão viral, né, que a gente mostra que não há uma nova replicação viral. Isso ainda não foi possível de ser feito de forma sustentada em todas as pessoas, porque não se sabe exatamente o que aconteceu de diferente nessa pessoa específica das outras. Enfim, os cientistas estão com grande trabalho, gente. Não sou eu que estou pesquisando isso, ainda bem. Até gostaria de estar, mas não estou. Mas eu acho que a gente está mais próximo da cura, sim. E essas, né, formas de medicações cada vez mais duradouras, cada vez mais longas, é uma evidência de que a tecnologia vem se esmerando e vem se especializando cada vez mais, né? É importante falar que essas medicações de longa duração, sejam injetáveis ou sejam orais, elas facilitam a adesão também, né? Porque isso é uma grande questão também de novos diagnósticos, né? Eu brinco com os meus pacientes que a minha parte é a mais fácil, porque eu faço uma receita, prescrevo a medicação, dou para ele, toma, tá aqui, medicação para 6 meses, vai lá na farmácia, pega e toma. Mas o papel dele, que é de tomar todos os dias, é que é o papel de peso, né? É ele que é o responsável por isso. Então, são diversos fatores que atravessam essas pessoas diariamente que impedem elas de fazer o uso adequado da medicação. Ora, eu tenho pacientes que eu acompanho no SAI que fica na região da Cracolândia, que não tem água para tomar seus comprimidos. A gente consegue imaginar isso, né, dentro das nossas rotinas? Com certeza não. Eu tenho diversos pacientes que precisam esconder suas medicações das suas parcerias sexuais dentro de casa para que elas não descubram que essas pessoas vivem com HIV. Olha que coisa triste, né? Eu acho triste, porque você precisa esconder uma condição sua, um adoecimento seu, enfim, por conta do estigma, por conta do medo, né? E isso impossibilita muitas vezes as pessoas de tomarem a medicação todos os dias, porque às vezes ela não encontrou um tempo livre ali, distante do seu parceiro, da sua parceria como um todo, para tomar essa medicação. Eu já tive paciente que foi pressionada pelo seu namorado, que teve que ir lá na CE pedir para fazer um teste rápido, um laudo de teste falso, dizendo que ela não tinha HIV, um laudo de teste negativo para que ela apresentasse para o namorado, para que ele parasse de perturbar ela, porque ele achava que ela tinha HIV, queria que ela fizesse um teste, e se ela mostrasse um teste real ia ser positivo. E aí muitas vezes as pessoas são pessoas trans, vulnerabilizadas, que já sofrem, né, diversas questões sociais como um todo, e dentro da própria casa também sofre esse tipo de assédio, esse tipo de questionamento, né? Então eu acho que essas medicações de longo prazo ajudam nisso também. E a perspectiva das novas formas de tratamento é cada vez melhor. A gente tem hoje imunoterapia, a gente tem hoje, né, anticorpos, a gente tem hoje essas medicações de longa duração oral e injetável, que estão cada vez entrando mais como possibilidades. E o mais interessante ainda do que pensar que é cômodo fazer uso dessas medicações, é pensar que elas estão surgindo como opções para aquelas pessoas que já usaram todas as medicações e têm vírus resistentes, porque isso também pode acontecer quando se tem uso irregular de medicação, por exemplo. O vírus adquire mutações, ele se muta, ele fica mais forte, digamos assim, e isso, né, impossibilita a gente usar medicações comuns para tratar esse HIV dessa pessoa. E essas novas medicações surgem também para essas pessoas, né, para pessoas que já são
multi-experimentadas, que são multifalhadas. Enfim, as perspectivas são, ao meu ver, cada vez melhores em relação ao tratamento antirretroviral para essas pessoas. A gente abre perguntas para os nossos seguidores e para os nossos ouvintes. A pergunta de agora vem do Rafael. Ele comenta que você trabalha em 2 mundos muito distintos, né? O Hospital de Referência Emílio Ribas e num posto de saúde na região da Cracolândia, daqui de São Paulo. Do seu ponto de vista, qual é a importância da presença de profissionais como você em contextos tão degradados como essa da região central da cidade? É complexa, na realidade, de responder essa pergunta, porque eu acho que a gente precisaria, né, de não só de médicos infectologistas, né, com um olhar voltado para essa população, mas de profissionais da saúde como um todo, né? Seja da área de serviço social, seja da área da psicologia, seja da área da empregabilidade, seja da área da redução de danos para o uso de substâncias. É um trabalho que é complexo e muitas vezes eu me sinto enxugando gelo, vou falar a verdade para você. Eu sinto que é como se eu estivesse ali numa estratégia de redução de danos para oferecer para aquela pessoa o possível, mas que ela englobe na sua rotina para que ela tenha o mínimo, assim, para que ela consiga fazer o mínimo mesmo. Isso no começo me deixava um pouco triste, sabe? De falar, nossa, eu tô aqui só na sensação de enxugando gelo. Especificamente nesse local que eu trabalho só com pessoas diagnóstico recente de HIV e abandono de tratamento. Então, as pessoas em abandono de tratamento são inúmeras e sempre são mais ou menos as mesmas, que entram, começam a acompanhar um tempo, abandonam de novo, começam a acompanhar um tempo e abandonam novamente. E isso acontece por questões múltiplas, né? Por uso de substâncias, porque a pessoa foi expulsa de casa e está na rua, e não só pessoas trans, né? Pessoas cis também são acometidas por esse tipo de problemática, né? Mas aí às vezes eu penso, bem, talvez se tivesse um outro profissional que não fosse tão afeito a essas questões, que não tivesse um olhar um pouco mais ampliado, a situação dessas pessoas seria um pouco pior, né? Então eu penso que estar ali não seja por acaso, né? Eu escolhi, na realidade, trabalhar lá. Eu queria trabalhar nesse SAI porque eu queria ter um pouco dessa realidade, né? SAI é um serviço de atenção especializada, que é o local onde a gente acompanha, né, doenças infecciosas em geral, faz prevenção, faz PrEP, faz PEP, testagem e é isso, assim, eu acho que é importante a gente ter médicos infectologistas nesses locais com a visão mais ampliada, né? Porque se a gente, infelizmente eu tenho colegas que a consulta está agendada para as 3 horas, se o paciente chega às 3h10, eles não atendem, né? Como é que você quer exigir um comportamento, né, quase militar de uma pessoa que, sei lá, tá em situação de rua, não comeu hoje, teve todos os bens roubados, não sabe onde vai dormir, tem uma consulta às 3, lembrou só um pouquinho depois, chegou 10 minutos atrasado, você vai penalizar essa pessoa, né? Eu acho difícil você fazer isso, né? E assim como o Dr. Vitor deixou uma pergunta para você, gostaria que você fizesse a pergunta para a nossa próxima convidada, que é a Thalita Noguchi, ativista biker, que vem falar sobre territorialidade e mobilidade urbana. O que você perguntaria para ela se estivesse aqui nessa bancada? Oi, Thalita, tudo bem? É bem comum eu recomendar o uso da bicicleta para os meus pacientes como uma prática de atividade física, de exercícios físicos diários. E muitos deles me respondem que é muito caro, né, para eles manter esse hábito ou, enfim, iniciar essa atividade ou esse hobby que seja. O que você recomendaria, né, para as pessoas que têm interesse em iniciar essa prática e não têm, né, um dinheiro livre ou tão grande assim para investir nisso? E qual o maior desafio de ser um médico infectologista negro no Brasil hoje? Vamos lá, essa pergunta ela também é complexa porque é uma coisa que eu carrego todos os dias, né? É impossível, né, esconder a minha negritude, né? Isso é impossível, nem quero, nem gostaria, né? Isso, infelizmente, gera reações nas pessoas porque elas não esperam, né, que corpos como o meu ocupem alguns lugares, inclusive esse lugar da medicina, né? Uma profissão sempre muito, muito branca, muito de classe média, muito masculinizada, né? Muito heterocentrada. Até hoje né? Mas
graças a alguns rumos, né, do nosso país, isso vem mudando, né? Essa visão, esse imaginário mesmo vem mudando, né? Eu acredito que estar onde estou, como estou, atendendo a população que atendo, é importante porque toda semana, pelo menos, eu ouço alguém falar: ai, que bom, nunca fui atendido por um médico negro, é bom ver pessoas que se assemelham a mim, é legal que isso aconteça. Essa semana mesmo veio um menino que tava com uma questão de micose mesmo, assim, pós-praia, e aí eu fui brincar com ele, falando que ele não podia usar aquela sunguinha pequena, que nem a gente gosta de usar, tinha que ser uma sunga um pouco mais folgada. Ele falou: nossa, que bom poder falar assim essas coisas com você, porque eu só usava esse tipo de sunga, não sei o quê. Sabe, uma questão simples, mas que pra ele ali já fez total diferença, né? O desafio é o desafio que eu vivo na vida como um todo, né? De muitas vezes acharem que eu não tenho capacidade suficiente por conta disso, colocar seu profissionalismo em xeque, né, por conta de alguma característica pessoal. Então isso acaba acontecendo, mas depois que as pessoas conhecem e sabem do profissional que sou, eu espero que esse preconceito delas fique bem longe. É a nossa luta diária para quebrar velhos paradigmas, né, e combater todo tipo de preconceito. Para finalizar, te pediria que nos contasse como as pessoas podem te encontrar e saber mais sobre os teus projetos. Perfeito, então vamos lá. O meu Instagram é @jamesonsp, DYEMISON de navio e P. E o Instagram do projeto que eu trabalho, que oferece PrEP em adolescentes, onde você pode também tirar algumas dúvidas, até mesmo se inscrever para o nosso projeto, é o @VCPrepSP, tudo junto. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Jameson, pelo seu tempo, pela nossa conversa. Eu que agradeço o convite, gente. Até mais. Você acabou de ouvir o podcast da Gameblog, o seu canal de entretenimento e empoderamento. A Gameblog tem apoio da Scruff do festival Hell in Heaven. Nosso editor-chefe é o Vinícius Yamada e este episódio conta com a edição de som de Daniel Bayer e foi gravado nos estúdios da Antena Zero. Eu sou Maurício Quino e nos vemos no próximo episódio. Até lá!